Nesta gloriosa segunda-feira, 8 de julho de 2024, se completam 10 anos, exatamente 10 anos, do maior vexame da história do esporte brasileiro. Brasil 1, Alemanha 7, semifinal da Copa do Mundo de 2014. E claro que vocês vão ver por aí histórias sendo contadas, reações ao que aconteceu, enfim, lembranças daquele dia, cada um, claro, tem a sua, eu, por exemplo, tenho a minha, mas aqui eu vou fazer uma análise tática bem simples, apontando dois dos maiores problemas do Brasil naquela partida em campo. Tem uns 400 problemas e o psicológico também foi pro saco rapidinho, não dá para ignorar isso, mas vou apontar duas questões aqui que envolvem basicamente a defesa, olha só, né? E o setor, a dupla de volantes que foi assim realmente protagonista dos buracos que Toni Kroos, Ozil, Candira, já diria Luxemburgo, aproveitaram muito bem. Onde eu estava naquele dia? Bom, há 10 anos eu estava na redação do UOL com o relato da partida, né? A crônica, enfim. Eu fui o responsável pelo texto que contou a história daquela partida e, enfim, não estava no estádio, não estava no Mineirão, mas acho que tenho algo marcante que aconteceu naquele dia. Ser o responsável por contar a história num dos maiores portais do país foi realmente uma responsabilidade muito grande, é uma marca na minha carreira e, enfim, foi bem legal segurar a bronca, né? Porque a cada gol que saía, e foram 7, então foram muitos, ficava mais difícil saber o que escrever, como acertar o tom, né, daquele dia. Bom, sei lá se acertei o tom, sei lá se foi um bom texto, mas meus chefes, né, meus então chefes, não mandaram mudar nada. Por mim, tá tudo bem. Do título ao texto, todos ficaram lá, estão registrados na internet até hoje. Bom, essa foi minha história. Eu basicamente estava numa redação escrevendo sobre a partida, consequentemente assistindo com muita atenção a partida. E se você lembrar, a escalação do Brasil, que é um tema de muita polêmica até hoje, né? Vide, claro, talvez o registro mais famoso da mídia tradicional naquela época, que foi um tweet do André Rizek, que eu coloquei aí na tela para vocês verem, o famoso coragem Felipão, né? Deixar os três volantes para depois. Enfim, escalar o Bernard, ir para frente, o Dante conhece os alemães, tá? Isso ele não falou, mas as frases clichê daquela época. E se você não lembra, algumas situações foram alteradas para aquela partida. Claro, a principal sendo a ausência do Neymar, que é o que motiva, né, esse tweet do Rizek pedindo mais um cara para frente, não um terceiro volante. E, enfim, no fim das contas, entrou o Bernard. E essa saída do Ney também influencia na escalação do meio-campo, porque o Luiz Gustavo estava suspenso na partida contra a Colômbia, né, que é quando o Neymar se machuca, na entrada do Zuniga, e o Felipão, Scolari, enfim, poderia voltar o Luiz Gustavo, que era o titular antes, ou poderia escalar o Paulinho. No fim das contas, ele começou com o Luiz Gustavo, que é o titular durante o 5-0 do primeiro tempo. Depois o Paulinho entra, enfim. Além disso, como eu falei, claro, a entrada do Dante como titular, porque o Thiago Silva estava suspenso para a semifinal depois do jogo contra a Colômbia. O Brasil ganhou de 2-1, né? Rames Rodrigues, que está aí até hoje fazendo gol de pênalti no Brasil. Ah, no Brasil não, ele fez gol de pênalti sei lá, na Copa, contra o Panamá. Naquela época fazia gol de pênalti no Brasil na Copa, é uma cena clássica, né? Dele com um gafanhoto gigante aqui no braço comemorando o gol. Mas enfim, vamos para análise tática. Eu separei muitas imagens que vão basicamente do começo do jogo ao 5-0, o que acontece depois do 5-0. Não é irrelevante porque mudou o placar, né? Se é 7-1, não é 5-0. É diferente, é mais impactante. Mas a história é contada até ali. O que vem depois dos dois gols do Schürrle e o gol do Oscar são meio que relevantes para a gente entender como foi o jogo até o momento daquela sequência bizarra de gols da Alemanha, até mais ou menos 28, né, do primeiro tempo, se eu não estou enganado. E na verdade, já começando aqui a dividir a tela com vocês, se vocês prestarem atenção, esse aqui não é um lance de gol. Isso aqui é um ataque pouco antes do primeiro gol, ainda estava 0-0 nesse momento. E veja que, salvo engano, é o Ozil, né, que pega uma bola na segunda trave, e o Miller e o Klose, que eram os atacantes da Alemanha, estão completamente livres. Mas eu destaco aqui ó, na marca do pênalti, como é que o Miller está completamente livre na marca do pênalti, sendo que tem 4 jogadores do Brasil na área? Esse recuo absurdo, a falta de posicionamento, já dava indícios, né, de que essa área aqui do Brasil, não a grande área, essa região aqui da marcação do Brasil, ficaria livre aquela tarde inteira e ficou.
A gente pega até a segunda imagem, que é quando sai um chute, alguns jogadores, como o Fernandinho, voltam desesperados. E aqui, ó, o Marcelo é quem mais volta desesperado. Esse aqui é o Marcelo na meia-lua. O outro cabeludo aqui é o Dante. Então, assim, o zagueiro tá aberto. Tem volante na linha de zaga. O lateral esquerdo tá voltando todo errado. A partida do Marcelo foi tenebrosa nesse dia. Era um caos defensivo desde o começo. E aí a gente parte pro lance do primeiro gol, que é de escanteio. E o Davi Luiz é quem era o responsável pela marcação do Miller. E quando você pega a imagem, você vê que o Davi Luiz vira as costas para a bola e sai correndo atrás do Miller, que tinha se deslocado para as costas de toda a defesa brasileira. E é ali que ele dá o tapa sozinho para o gol. E o Davi Luiz passa a ignorar a bola. O problema é, você não pode nem ficar só olhando a bola, que aí tem a movimentação, nem ficar só olhando o jogador, porque aí você não tem ideia de onde está vindo a bola. É um olho no peixe, o outro no gato, absolutamente todo o tempo em que você está na defesa. O Davi Luiz optou por olhar só pro peixe, só pro gato, sei lá, e perdeu a bola vindo. O Miller livre fez o gol. Mas a gente tem que analisar como é que sai o escanteio, né? O escanteio sai, colocando a imagem agora, numa jogada muito parecida com outras tantas que o Brasil erra nessa sequência de 5-0. Então aqui você tem uma saída de bola com o Dante, em que todos os jogadores brasileiros estão muito bem marcados. E olha só, tem mais alemães, né, próximos à bola do que jogadores do Brasil. Então o Dante toca para o Davi Luiz, que não está nessa imagem, mas ele está aqui na lateral direita, e o Davi Luiz lança para o Hulk. O Brasil vai perder essa bola e vai sair o escanteio lá na frente. Como é que o Brasil perde essa bola? O Hulk volta para o Marcelo, que ignora que o Oscar tinha passado por trás dele, dá um tapa, isso aqui é um erro de passe do Marcelo, ele passa para trás, né, e a Alemanha puxa o contra-ataque e faz o gol. Então, é muito simbólico aqui. Primeiro, o Brasil pressionado, sem ter ideia do que fazer na troca de passe, isso vai se repetir nos próximos gols. Depois, um lançamento completamente aleatório, porque o Brasil não tinha meio campo, não conseguia sair. O Luiz Gustavo e o Fernandinho. O Luiz Gustavo tem muito esquecimento de que ele foi titular nessa partida. Eu hoje, inclusive, vi uma análise de um jornalista grande do GE, falando como o Paulinho falhava junto ao Fernandinho, e o titular foi o Luiz Gustavo. Então, assim, muita gente fala que o Fernandinho e o Davi Luiz foram os dois piores em campo, e foram, mas o top 4 inclui aí Marcelo e Luiz Gustavo, claro, na minha visão. Então, aí, ó, erro na saída de bola, um lançamento completamente aleatório, e jogadores subindo de forma desordenada. Só nessa imagem aqui tem 6 jogadores do Brasil. 6 para chegar a 10, faltam 4. Então só tem 4 lá atrás. Sai um escanteio para a Alemanha. Enfim, sai o gol. Aqui, ó, vamos passar para o próximo lance, que é o segundo gol. Aliás, não, esse aqui não é o segundo gol, esse aqui é um lance antes do segundo gol, para vocês verem como a Alemanha teve diversas chances. Antes mesmo do segundo gol, você pode observar, eu tô olhando para baixo, que eu tô olhando meu caderninho com anotações aqui, como o Luiz Gustavo e o Fernandinho esquecem completamente que eles têm que proteger a área. Esse aqui é o Fernandinho, esse aqui é o Luiz Gustavo. Eles saem no cross, e se eu não me engano aqui é o Boateng, mas eu posso estar errado. Não. Sei lá, talvez seja. Enfim, e o Khedira recebe nas costas deles, né, pro plural, completamente livre. Ele vai receber a bola exatamente aqui, né, nesse buraco aqui. Os dois volantes marcando a bola e não fechando a linha de passe. Então, isso aconteceu com alguma frequência. E a gente passa pro lance do segundo gol, que é aqui. De novo, ó, o Luiz Gustavo tá marcando na lateral, o que por si só é um erro, porque ele abandona. O Fernandinho não tá marcando a linha de passe pro cross e nem o próprio cross, que é quem vai receber do Miller aqui. O Miller toca para o cross. Ele vai furar essa bola, né? É uma furada famosa, que a bola já passou, e ele deixa as costas totalmente livres. Agora você observa que o Miller, que está nas costas do Luiz Gustavo, vai entrar na área e o Luiz Gustavo não está nem aí. Ele vai tomar essa passada por trás, né, do Miller, que é quem vai receber a bola. Aqui está o Miller, e o Luiz Gustavo ficou, ó, ficou aqui. Veja, cravado 22 minutos, Luiz Gustavo no Miller. 22 minutos e 4, o Luiz Gustavo ficou e o Miller recebe na área para fazer o gol. Ele vai tocar, claro, no close, que vai chutar, pegar o rebote do Gil César e aí fazer o gol. Então, assim, totalmente perdido o Luiz Gustavo, totalmente perdido o Fernandinho. Bom, vamos pro terceiro gol, que aí começa, né, o famoso virou passeio. O Brasil, de novo, não tem saída de bola, né, tá aqui Dante, Davi Luiz e Luiz Gustavo, com, de novo, mais jogadores da Alemanha, 4 próximos da bola do que o próximo brasileiro, né? Totalmente perdido. Ninguém tem linha de passe aqui. O que vai acontecer?
Sem essa saída, o Davi Luiz lança. Opa, foi para trás. Aqui para frente. Ele lança. O que vai acontecer? Pode ver pelo tempo. 23, 21. O Brasil não faz nada, volta todo desorganizado. A Alemanha tem o contra-ataque. E quando a Alemanha tem o contra-ataque, Thomas Müller está completamente livre onde? Aqui. Aí você procura o Fernandinho e o Luiz Gustavo. E a área de novo vazia aqui. De novo vazia. Estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Bom, a bola obviamente vai entrar ali. Ninguém chega nem perto dele. E quando a bola vai para a lateral, é tocada para cá. Veja que o Fernandinho, ele não marca nem o Kroos, nem o Miller. Ele fica ali, entre os dois. A bola vai na lateral e vai vir para trás. E aí, ao não marcar nem o Miller, nem o Kroos, ele não chega no Miller, que tenta o chute e fura, para quem não lembra, uma furada no Miller, e também não chega no Kroos, que é quem de fato chuta a bola, porque a bola vai passar aqui, chega no Kroos, depois a furada no Miller, e faz o gol. Então o Fernandinho não marca absolutamente nenhum dos dois, e o Luiz Gustavo está aqui, né, passeando perto da área de novo, no mesmo lugar do gol anterior. Bom, vamos para o quarto gol. Aqui está o print, né, do Kroos chutando completamente livre. O Fernandinho já tinha passado da linha da bola há algum tempo. E se você observar, se o Kroos para a bola, o Maicon pode vir marcar, ele tem com quem tocar, tem jogador livre na área, né? O Brasil é extremamente recuado dentro da área. Bom, vamos para o quarto gol. O Dante, que de novo tá com a saída pressionada, arrisca um passe no Fernandinho. O Fernandinho está de costas e tem uma imagem clássica, não posso infelizmente colocar vídeo aqui, mas a câmera volta da comemoração do quarto gol, que é do Kroos, filmando o Kroos, e do nada o Kroos começa a correr loucamente. Eles abrem a imagem e tá aqui, é o Kroos correndo nas costas do Fernandinho, ele vai roubar essa bola, de novo, ó, tem mais jogador da Alemanha, pode ver mais um aqui, ó, perto da bola do que jogador do Brasil. Eles roubam a bola, o Davi Luiz está passeando no parque aqui, olha só quem está passeando no mesmo lugar de antes, o Luiz Gustavo. E aí o Kroos toca para o Khedira, que devolve para o Kroos, que faz o gol. Vamos lá. E o último gol, as últimas 3 imagens que eu vou colocar aqui. Opa, fui para trás de novo. Aqui. O Brasil tem de novo um bicão. O Davi Luiz está aqui, ó, com a bola. Não tem saída por baixo. Dá um bicão para frente. Aí ele, né, se eu não me engano é o Hummels aqui, conduz a bola. Aí ele, Davi Luiz, sai para dar esse bote. O Hummels chega antes na bola, você pode ver pela diferença e pelo fato de que um tá dando um carrinho e o outro tá em pé perdido, dá um carrinho. Só que o Ozil está onde o Davi Luiz devia estar. Então a bola vai exatamente nesse caminho e era para estar um zagueiro aqui. Não tá, porque ele tá aqui. Então ele toma a bola nas costas, depois dele mesmo fazer um lançamento aleatório, dele mesmo sair para marcar ninguém e ele mesmo acaba tomando a bola nas costas, que vira, né, esse ataque do Dante, que conhecia tão bem os alemães, sozinho basicamente contra vários alemães. A bola vai no Ozil, que devolve no... É o tweet do Rizek que eu tava na minha ordem. Que toca no... Quem que faz esse gol? É o Kroos de novo, né? Acho que o quinto. Ou do Khedira. Não, o quinto é do Khedira, que toca para trás pro Khedira fazer o gol. Então, assim, um monte de lançamento aleatório, porque o Brasil não tinha saída de bola, não estava preparado para a pressão alemã. E não fazia ideia de como fazer a bola passar pelo meio campo. Além disso, a falta de posicionamento dos volantes, sempre ou correndo para trás ou deixando os jogadores da Alemanha livres. Ou seja, o Brasil já não tinha meio campo com a bola e simplesmente inexistia jogadores extremamente mal posicionados. Para mim, top 4 de piores jogadores naquela partida, sem ordem definida, mas enfim, Davi Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo e Fernandinho foram horrorosos. A questão psicológica definiu o jogo? Claro, mas acho que os erros são, né, nos 5 primeiros gols, são muito claros de treinamento. O Davi Luiz não fazia ideia de como sair por baixo com esse time. O Fernandinho e o Luiz Gustavo não faziam ideia de como jogar juntos pelo jeito, apesar de terem sido titulares até a partida contra o Chile. E o Brasil tomou um baile de um time que estudou exatamente esses problemas e sempre tinha um jogador posicionado entre a linha de defesa e a de volantes. Sempre buscava a bola nas costas dos zagueiros e dos volantes. E o Davi Luiz, o Luiz Gustavo e o Fernandinho deram esse espaço o jogo inteiro, pelo menos na parte que o jogo importou, até os 28 minutos do primeiro tempo. 10 anos, minha gente. Que loucura. Onde vocês estavam? Onde vocês viram esse jogo? Choraram? Ficaram tristes? Ficaram de boa? Conta pra mim.